Filipenses 1, 27 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Vamos orar. Senhor, concede, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, que a palavra seja pregada. Concede, Senhor Deus, que essa igreja entenda a Tua palavra, Senhor Deus, e que este pregador também profira a Tua palavra. Fale com essa igreja, fale conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós já temos estudado essa carta há algumas semanas, e não sei quanto aos irmãos, mas para mim tem sido uma bênção. Tenho aprendido muito com ela, e a gente sempre tem caminhado de maneira reflexiva, né? A gente vê o exemplo que é dado por aquela igreja e procuramos estabelecer um meio comparativo. A gente olha para eles, vê a relação que ocorre entre o apóstolo Paulo e a igreja de Filipos, e como eu já disse aqui para os irmãos, o apóstolo conhecia aquela igreja. Ele foi, conforme a Escritura, seu primeiro pastor, o seu fundador, e ele tinha um profundo carinho por ela. E quando a gente vê essa relação pastoral entre Paulo e a igreja de Filipos, a gente também procura estabelecer um comparativo conosco, como nós estamos vivendo, como a gente tem agido, e assim a gente vai continuar caminhando. É sempre bom lembrar um pouco do seu contexto, antes de a gente entrar na leitura específica da passagem. A gente viu o conhecimento do apóstolo Paulo, nós percebemos também, no escrever da carta, que ele se encontrava preso, que ele recebia ofertas daquela igreja, ainda enquanto prisão, e um dos motivos pelo qual ele escreve a carta, que é agradecendo, porque os filipenses têm se esmerado em ajudá-lo na sua situação. Também há outros dois motivos em específico, e nós estamos tratando deles agora. Estamos começando a entrar nos motivos específicos, que seriam, primeiro, a resistência, no caso, daquela igreja. Ela deveria resistir mediante as dificuldades que viessem a cometê-la. Era necessário que eles perseverassem em meio às tribulações, confiantes em Deus, e também para que eles se mantivessem, agora em específico, unidos, em unidade, e é o tema da nossa pregação, unidade na adversidade, está no boletim, que eles se mantivessem em unidade, lutando, trabalhando pela fé evangélica, não se deixando enredar por falsos evangelhos e por falsos mestres. Então esses são dois motivos específicos, motivo pelo qual, de maior preocupação do apóstolo Paulo. Nós vimos então logo no primeiro capítulo, no início, a saudação do apóstolo. Nós também vimos o carinho que ele nutria por aquela igreja, como ele dizia sentir saudades deles, como ele enfatizava que desde o primeiro momento até os dias de hoje que ele tinha ouvido falar, aquela igreja era operosa no evangelho do Senhor Jesus. Eles trabalhavam pela fé evangélica de fato, eram crentes. Paulo também os admoesta, nesse caso um cuidado em específico, a que eles não ficassem preocupados com a situação em que eles se encontravam. Paulo estava preso de fato, sofria em cadeia, porque ninguém, vamos lá, pensemos aqui, ninguém é feliz preso, cerceado da sua liberdade. Mas o apóstolo Paulo diz para que eles não se preocupassem com a sua situação, porque ainda que ele estivesse preso, o evangelho havia progredido. As pessoas estavam tomando conhecimento da palavra do Senhor Jesus, e que havia ali no meio dele, onde ele se encontrava, e a gente entende isso. Nós fizemos esse estudo na primeira leitura da epístola. Ele estava em Roma, que até a guarda pretoriana tomou conhecimento da sua situação. E a guarda pretoriana, meus irmãos, é a guarda do imperador. Imagina,
Um homem simples preso que fala de um tal de Cristo, que converte o coração das pessoas e transforma as pessoas por meio dessa palavra, chega ao conhecimento do imperador Nero. E a gente sabe que Nero, o que ele fez contra os cristãos, não foi à toa, né? Tocar fogo em Roma e culpar os cristãos disso, não é para pouco. É isso, meus irmãos. O apóstolo Paulo então diz para que eles não se preocupassem, e que mesmo no grupo, neste grupo de cristãos que anunciavam a palavra, havia ali pessoas que não estavam interessadas em promover isso, compadecendo-se da situação do apóstolo que estava preso, mas estavam interessadas em trazer holofotes para si mesmos. Eles queriam ser notados, pregar a palavra de Deus para ser notados. Um motivo, uma inclinação equivocada, mas a palavra era pregada, e é nisso que o apóstolo Paulo disse regozijar. Tenho certeza que os irmãos se lembram disso. Aí então, na semana passada, nós estudamos o apóstolo dizendo que ele tinha certeza que ele não seria envergonhado, quer ele estivesse vivo ou quer ele estivesse morto. Mesmo aquela situação tão difícil que ele estava passando, ainda que ele fosse liberto e humilhado, porque uma vez que alguém é preso, ninguém sai bem, né? A gente, nos nossos dias, se a gente percebe alguém que vem no nosso meio e a gente sabe que ele passou por prisão, é porque ele fez alguma coisa de errado. Nós logo julgamos isso, e certamente isso carregaria uma cicatriz, uma marca, por onde quer que ele fosse. Assim também seria com o apóstolo Paulo, ainda que ele não tivesse feito algo para tanto, ainda que o motivo pelo qual ele estivesse preso fosse o motivo do Senhor Jesus. Ele disse que ele não seria envergonhado justamente por isso, porque ele tinha a certeza que era concedida pelo Espírito de Deus, e no qual ele disse que era o Espírito do Cristo, que confirmava no coração dele que o trabalho que ele havia feito era um trabalho justo, que era merecido até mesmo a situação em que ele se passava. Paulo disse regozijar em meio às adversidades. Não é uma coisa fácil para nós. Ninguém aqui que passa dificuldade fica feliz com isso, mas ele disse que o motivo pelo qual ele tinha essa alegria é porque ele sabia que quer ele vivesse, e esse foi o tema da pregação passada, ou quer ele morresse, ele estaria bem, porque viver para ele era viver em Cristo, era viver como Cristo, era ser um servo justo, era um servo que estava preocupado com a proclamação e com a saúde da igreja. E morrer para ele, meus irmãos, morrer era lucro. Paulo chega ao ponto de dizer que ele tinha uma dúvida. Ele não estava certo do que ele queria. Se por um lado era proveitoso que ele estivesse com a igreja e percebesse o crescimento dela, visse o fruto do seu trabalho, visse o crescimento espiritual destes, os quais não conheciam a palavra de Deus, mas que aos poucos foram transformados e crescendo, proclamavam o reino de Deus também, se alegrasse com isso, ou por outro, que ele disse ser incomparavelmente melhor, que era morrer e estar com o Senhor. A gente chegou até a estabelecer um ponto de que esse é um dos versículos que evidencia que ninguém quando morre dorme, irmãos. A alma não dorme quando a gente morre, mas quando nós morremos em Cristo, a alma vai para o Senhor. Nossa alma aguarda até o dia da manifestação dele, no qual ressuscitaremos. E sim, viveremos uma nova vida, nascidos de novo, com o corpo glorificado, na presença do nosso Deus. Mas esse é o ponto. Então, no fim, ele compreende que para o bem da igreja, para o crescimento dela, era necessário que ele permanecesse com eles. Era melhor que ele estivesse com a sua igreja. E aí nós chegamos neste ponto agora, queridos irmãos. Chegamos nesse momento em qual retornaremos para o texto, já dado o devido contexto. Então, no versículo 27, ele diz o seguinte: vivei, e aí na Bíblia de vocês tem até uma ênfase nesse vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vamos destrinchar um pouco esse versículo. O apóstolo diz vivei, e no original não existe a palavra vivei. Aqui é uma interpretação do tradutor. A palavra no original para vivei é politeueste, que vem, deriva da palavra polis, ou polis, que seria no grego algo relacionado à cidadania,
cidadão. Apresentem-se como cidadãos. E aqui a ênfase, meus irmãos, a gente vai perceber isso, porque o apóstolo vai firmar no capítulo 3, que é viver de modo digno, seria como apresentem-se como cidadãos, um coletivo de pessoas pertencente a um lugar que não é este. Vivei, apresentem-se retos, dignos, como cidadãos celestes, não pertencentes a este mundo. Seria este o sentido. E se apresentei de modo digno, né? Portar-se como cidadãos. Digno do quê? Digno do Evangelho. E aí vem uma pergunta: como é se portar digno do Evangelho, queridos? A resposta está um pouquinho abaixo no versículo 27. Olha lá. Que estáis firmes, viver digno do Evangelho é estar firme em um só espírito, como uma só alma. E aqui eu trago à luz para a palavra espírito e alma, que não há uma diferença, tá? E nem é o que eu quero estabelecer com os irmãos, mas entendamos isso, porque Paulo também fala com gregos. Espírito para o grego diz respeito ao entendimento, à compreensão. Estais unidos no mesmo entendimento, e a alma diz respeito ao agir, à vontade. Estais unidos no mesmo entendimento e agindo de igual modo, como cidadãos celestes. E fazendo o quê? Daí vem a pergunta. Olha lá no finalzinho do versículo. Lutando juntos pela fé evangélica. O apóstolo exorta então aquela igreja de que eles se apresentem, que eles portem-se como cidadãos não pertencentes àquele lugar. Vivei, acima de tudo, de modo digno, com o mesmo entendimento, agindo de igual modo pela fé evangélica. Isso para quê? Para a alegria mesmo do apóstolo, que é pastor daquela igreja. Para que eu, estando com vocês ou estando distante, eu ouça bem de vocês. Eu ouço falar de como a igreja de Filipos é uma igreja operosa e é uma igreja que trabalha em unidade. E é por isso que estamos aqui, irmãos. Vamos trazer isso um pouco para nós, não vamos deixar isso tão distante. Será que temos trabalhado deste modo? Temos a convicção de que é necessário que estejamos unidos no mesmo entendimento, agindo de igual modo como uma igreja, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, seguindo o Senhor, trabalhando juntos pela fé evangélica? Isso alegra o coração do Senhor, irmãos. Acima de tudo, uma igreja unida é uma igreja viva, é uma igreja que trabalha com convicção, é uma igreja que pode sim, na mesma situação que o apóstolo Paulo, em meio às dificuldades, dizer: viver é Cristo, morrer é lucro. Então nós seguimos no verso 28: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente da perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Aqui, irmãos, depois de dar esse entendimento, para que a igreja caminhasse unida, no mesmo entendimento, na mesma vontade, no mesmo agir, nessa mesma alma, espírito e alma, que é como ele diz aqui, trabalhando juntos em unidade pela fé evangélica, que eles não se intimidassem frente aos adversários. E aqui eu já dei a dica: quem seriam os adversários? Os adversários neste caso é aqueles que trabalham contrário à fé evangélica, de fato, porque aqui não nos é dado o nome, mas aqui, além de trabalhar contra a fé evangélica, contra a fé do Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho de salvação, é quem trabalha perseguindo a igreja por isso. Paulo está dizendo para eles assim: não se intimidem frente a isso. Em outras palavras, né? Estejam convictos. Aí a gente tem que lembrar da carga teológica que a gente estudou no conteúdo dessa carta, de que Deus que começou a obra em vocês há de completá-la, que vocês, ao me verem assim, não se intimidem, não fiquem tristes porque eu estou preso, porque a palavra tem avançado, ou seja, Deus está agindo por meio de vocês. Estejam convictos disso, sejam unidos nisso, creiam nisso, não se deixem intimidar pelos adversários, porque aí ele diz assim: o que é prova evidente da perdição deles. E entendamos aqui, queridos irmãos,
É claro que é a perdição deles, porque eles estão lutando contra o próprio Deus, uma vez que Deus está agindo por meio dos filipenses. Uma vez que Deus age por meio de uma igreja unida, uma igreja que serve a Deus, que prega a palavra, que luta em unidade pela fé evangélica, Deus age por meio dela. E não deve se intimidar frente aos adversários, frente à perseguição, porque para eles, de fato, é prova evidente da perdição. Vamos abrir uma passagem específica só para ter entendimento disso. Peço aos irmãos que abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 4 a 6. Atos, capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus, e essa passagem, meus irmãos, por incrível que pareça, é uma passagem que acontece com o autor desta carta, em um tempo onde ele não cria, em que ele era o adversário da igreja de Cristo, o apóstolo Paulo. E diz assim a palavra: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O adversário da igreja, aquele que persegue a igreja, aquele que quer minar a fé evangélica, este não está perseguindo apenas a igreja, mas persegue ao próprio Cristo. Por isso a importância de estarmos em unidade, irmãos. Os nossos adversários estão perseguindo a Jesus. Nós somos o corpo de Cristo, Cristo é o nosso cabeça. Por isso é a prova evidente de perdição. Mas ao mesmo tempo que isso é prova evidente de perdição para eles, para nós é motivo de gloriarmos, porque é a evidência da nossa salvação. É evidência porque estamos sendo perseguidos pelo nome do Senhor Jesus. Abramos lá agora em Mateus 5. Mateus 5, versos 10 a 12. Preciso fazer os irmãos se lembrarem disso. Mateus 5, dos versos 10 a 12, diz assim a palavra: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, antes de vós. Irmãos, o que era a prova evidente de perdição para os perseguidores, para os adversários do Evangelho, para a igreja que é perseguida, é evidência da salvação, é evidência daquilo que está reservado para nós no céu. Creiamos nisso. Certamente o apóstolo Paulo estava com isso na sua mente quando estava alertando a igreja. E por fim, ele chega a dizer o seguinte: pois o que é para eles evidência de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Essa parte A do versículo vale a nossa atenção. Irmãos, sofrer pelo nome do Senhor Jesus é um privilégio. É um privilégio. Não é toda a igreja que vai passar por isso. Tenham ciência disso. A estes foi dado a graça de sofrer por este nome. E pensemos aqui, não é um sofrimento qualquer não, irmãos. É um sofrimento pesado. Naquele período ainda, a gente não pode esquecer, eles não viviam num lugar que era permitido vir à igreja, chegar às 9 da manhã, cultuar a Deus como a gente faz aqui. Eles tinham que fazer isso em casa. E eles faziam isso com vigor, com amor, convictos de uma coisa, daquilo que aguardava eles no dia da sua morte, de que eles não eram cidadãos deste mundo, e que era isso que eles deviam se portar, que eles não eram cidadãos deste mundo, eram cidadãos celestiais, eram peregrinos em terra estranha, sabiam do papel deles aqui, sabiam que era o corpo de Cristo. Sabemos disso, irmãos? Acho que sim, né? Nós todos sabemos disso.
Será que é a coisa que a gente pode aprender com a igreja de Filipos? Não tem? E é uma graça, pode ter certeza que é uma graça, porque a igreja não sofria a parte disso tudo, né? Ela não estava sofrendo o nome do Senhor, pelo nome do Senhor Jesus, cada uma das pessoas indo para suas casas, sem se preocupar com o outro, com o próximo. Mas era uma igreja que em unidade sofria junto, e cada um dos irmãos se ajudava, porque é assim que é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Quando nós estamos unidos aqui, quando nós nos ajuntamos, entendamos aqui, queridos irmãos, a igreja não é isso aqui, não é esse prédio, mas somos nós, que somos a habitação do Espírito de Deus. Quando nós nos ajuntamos para cultuar ao Senhor Jesus, para cultuar o nosso Deus, nós fazemos isso solenemente, reconhecendo que Ele habita em nós e que Ele é o cabeça de nós. Por isso trabalhamos em unidade, porque juntos nós formamos a igreja, juntos, o coletivo. E é na dificuldade também que nós permanecemos firmes como igreja, cada um suportando ao outro, um ajudando o outro. Olha, está com a dificuldade hoje, estou contigo, querido irmão, oro por ti no meio da adversidade, oro por ti pela tua enfermidade. Nós fazemos isso nas semanas também. Nós nos ajuntamos a fim de orar ao Senhor, intercedendo por todos nós, cada um que está aqui na igreja, para que Deus faça uso dessa igreja. Era isso também que aquela igreja tinha, que mesmo em meio à dificuldade, eles de fato estavam juntos e perseveravam juntos. E é isso que o apóstolo pede, para que eles permaneçam firmes e unidos, trabalhando juntos pela fé evangélica, para que ele continue ouvindo falar bem daquela igreja, aonde ele estivesse, ou preso ou estivesse com eles em pessoa. E que isso foi um privilégio que Deus concedeu a eles. Pois veja no fim: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves o que é meu. E aqui certamente ele está falando a respeito de si mesmo. A igreja sabia da situação do apóstolo Paulo, e a mesma situação que ele estava passando, as mesmas dificuldades, as mesmas perseguições, aquela igreja também haveria de passar. Porque, entendamos, irmãos, nosso Senhor Jesus disse que certamente nós passaríamos por aflições, mas também disse para que a gente tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e é Ele quem fará com que nós vençamos também. Vencer o mundo nesse sentido, queridos, é estar cientes de que nada pode nos acontecer a ponto de nós nos desesperarmos, porque acima de todas as coisas nós temos o maior bem que nós poderíamos querer, é a salvação no nome dEle, é estarmos convictos disso. É disso tudo que o apóstolo está falando. E aí, por fim, eu faço algumas aplicações com a igreja, só para a gente pensar um pouquinho. Eu já fiz ali atrás, mas é bom que a gente pense sempre nessas coisas. Nós temos nos portados como cidadãos de outro mundo, de um outro lugar, cidadãos celestes. Nós temos agido como o apóstolo diz para que aquela igreja agisse, e que, como padrão, todas as igrejas devessem agir também, porque esta é a palavra de Deus. E eu vou lembrar os irmãos, com o mesmo entendimento, o mesmo Espírito, unidos no mesmo Espírito, unidos em alma, com a mesma vontade, com o mesmo agir, temos estado em unidade, lutando, e a palavra diz lutando, batalhando pela fé evangélica. E o batalhar aqui não é pegar nas espadas e sair matando todo mundo, não, é resistindo frente às dificuldades que nos acometam, é perseverando e com isso adquirindo experiência. Temos estado assim, queridos irmãos? Isso é reflexivo, mais uma vez eu insisto. Cada um aqui tem que pensar, porque qual a consequência disso? Se estamos firmes, se estamos unidos a Cristo, se pregamos o nome do Senhor Jesus, é simples: ser perseguido, onde quer que nós estejamos. E a perseguição, no nosso contexto, no nosso país, por causa da liberdade de religião, ela não se dá por meio de espada, mas ela vai agir de uma outra forma. Ela vai pegar você naquilo que você faz, no seu emprego, nas tramóias que vierem para você, e que você terá que se abster, terá que dizer: não, eu não me alicio a isso.
é não se ajuntar, se assentar na roda dos escarnecedores do mundo, que age como se Jesus não existisse, que age como se não existisse Deus, a ponto de até escarnecer de você. Você é crentinho, não senta comigo? Você trabalha e não quer passar nota fria? Não quer vender sem nota? Você não quer falar aquela mentirinha, porque mentira branca, não vai acontecer nada. Quando a gente diz não para essas coisas, a gente sofre a perseguição. E é nesse ponto que o apóstolo diz para que a gente permaneça unido, convictos disso, convictos de que estamos fazendo a coisa certa e estamos agradando a Deus. Eu peço aos irmãos para que reflitam nessas coisas, tanto no particular, ou seja, na sua conduta como cristão fora da igreja, como na nossa igreja mesmo em unidade. Como nós temos agido? Será que estamos sendo tão eficientes na pregação da palavra e no evangelizar das pessoas, que essa igreja aqui chega até o ponto da prefeitura dizer mal dela? A igreja de Santo André presbiteriana incomoda essa cidade. Ou está morno? Há tempo da gente se arrepender, há tempo da gente pedir a Deus iluminação, capacitação, para que a gente consiga perseverar na palavra de Deus, queridos. Reflitam nessas coisas, que Deus abençoe a sua igreja, essa igreja em específico. Vamos orar de novo. Santíssimo Deus, seja com a tua igreja, ó Pai. Ajuda a tua igreja a perseverar na fé, Senhor. Ajuda essa igreja, Senhor Deus, a estar convicta das coisas que faz, a estar trabalhando em unidade, se portando, se apresentando de modo digno, Senhor Deus, com o mesmo entendimento, com o mesmo espírito, agindo da mesma forma, com a unidade de alma, na defesa do Evangelho, da fé evangélica, Senhor. Concede essas coisas a essa igreja, ó Pai. Se assim nós não estamos nos portando, que o Senhor nos capacite para isso. Dá-nos do teu Espírito, Senhor, porque é agindo assim que cada vez mais vamos desenvolver a nossa convicção de que de fato não pertencemos a este lugar, de que as coisas que acontecem nesse mundo, as coisas terríveis que acontecem nesse mundo, elas acontecem porque as pessoas não te querem, Senhor, porque as pessoas não te dão ouvidos, ó Deus. E mesmo que essas coisas venham a nos ferir, mesmo que venha o adversário nos perseguir, mesmo que Satanás venha minar essa igreja, nós estamos juntos em unidade, perseverando e confiantes no Senhor, porque no dia que o Senhor se manifestar, nós teremos paz, Senhor. Esse dia em que poderemos estar contigo, em que teremos a convicção que o apóstolo tinha aqui de que é incomparavelmente melhor estar contigo. Que este Espírito, Senhor Deus, possua esta igreja, que tenhamos essa convicção, Senhor. Dá-nos essa convicção. Ajuda-nos, Senhor, para que perseveremos firmes na fé. E que mesmo assim não nos intimidemos às dificuldades que possam nos acometer. Dá-nos o privilégio, Senhor, a graça de sofrer pelo Teu nome. Que sejamos dignos disso, Senhor. É no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém.